uma live agora meio-dia, mais uma live nessa semana cheia de lives, todos os dias ao meio-dia, com um assunto aí relevante para quem está empreendendo, para quem pretende empreender. E no dia de hoje, vamos fazer uma live aí com uma pessoa bastante especial também, com a Tatiane De Andela. Vou chamar ela daqui a pouquinho e a gente vai falar sobre gestão de tempo, produtividade, gestão do tempo. Um assunto tão relevante também para todo mundo que tem um negócio, quer começar um negócio, que é um desafio de todo mundo nos dias de hoje, né? Conseguir ter tempo. Tempo cada vez mais um recurso escasso para todo mundo. Então vão deixando aí as suas perguntas, pessoal. Quem tem alguma pergunta para fazer para a Tati em relação à gestão de tempo, produtividade, vai deixando as perguntas por aqui, que a gente vai tentar responder todas as perguntas também. Beleza? Vão convidando, pessoal, vão convidando aí, manda um aviãozinho aí para quem está precisando ter um pouquinho mais de tempo, para quem anda muito ocupado, para quem não tem tempo para nada. Então manda um convite aí dessa live, que o assunto aí vai ser bastante importante. Manda um aviãozinho aí para quem vocês conhecem, para quem trabalha com vocês, que já a gente vai começar o nosso bate-papo. A Tatiane, pessoal, quem não sabe, ela é autora de 2 livros sobre esse assunto de gestão de tempo. Um deles, inclusive, que já foi comentado no Resumo Cast, tem um resumo desse livro, que é Faça o Tempo Trabalhar para Você. E tem um segundo livro que ela está lançando agora, pré-lançamento, pré-venda, que se chama Faça o Tempo Enriquecer Você. Então, o segundo livro aí da Tatiane sobre gestão de tempo, sobre produtividade. Quem não conhece ainda, fica já a dica para ouvir depois no Resumo Cast esse primeiro livro. Beleza? Vão mandando as perguntas, pessoal. O que vocês têm de dúvidas em relação à gestão de tempo, produtividade? Tem muita coisa. Eu marquei bastante coisa sobre esse assunto. Tem muita coisa relevante aí para a gente conversar sobre esse tema. Beleza? Vamos convidando aí o pessoal que já a gente vai começar a live por aqui assim que a Tati estiver por aqui também. Oi, Tati, seja bem-vinda. Tati está por aqui. Manda um convite aí para poder te colocar na live. Olha, pessoal, vai convidando aí, manda um aviãozinho aí para quem vocês conhecem, quem está precisando aí ter mais tempo. Oiê, tudo bem? Oi, Tati, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Tudo bom, maravilha. Bom, te agradeço primeiro, Tati, pelo teu tempo, né, que é bastante escasso e é o motivo aí do nosso papo hoje. É um tema, como eu comentava com o pessoal, um tema extremamente relevante, né, para todo mundo que tem um negócio, para quem quer começar um negócio, todo mundo que tem uma vida profissional, né, quase todo mundo reclama da falta de tempo, né, e muitas vezes falando, né, como se a falta de tempo fosse um sinônimo de sucesso, né, eu acho que a gente tem muita coisa para falar nesse tema, mas eu quero primeiro te agradecer, né, de novo aí por aceitar esse bate-papo. A gente já fez um resumo cast, que eu comentava com o pessoal, né, sobre o teu primeiro livro. Sim. E agora tem um segundo livro saindo, né, o livro Faça o Tempo Enriquecer Você. Então, se quiseres aí começar contando um pouquinho aí sobre esse novo livro, né, que tá saindo. Ah, que legal. Muito bom. Obrigada, viu? Sempre admirei, inclusive recomendei muito. Eu comento que eu ia para as academias e eu ficava malhando e o tempo todo só ouvindo o Resumo Cast. Então, assim, achei brilhante esse trabalho e principalmente a forma como vocês conseguiam resumir e trazer até com a experiência de vida de vocês sobre cada livro. Então, é bem bacana esse trabalho, esse projeto. Fico honrada do meu primeiro livro ter surgido lá também. E o segundo livro, ele surgiu até com uma continuidade, porque o que acontece? O primeiro livro foi um sucesso, em Faça o Tempo Trabalhar para Você,
a ideia era deixar de ser escravo do tempo e começar a assumir as rédeas da vida mesmo, fazer o tempo trabalhar para nós, ao invés da gente trabalhar contra o tempo, que é o que de fato acontece muito no dia a dia. A maioria das pessoas, né, fazem isso. Exatamente. E aí o segundo livro é Eu Faço o Tempo Enriquecer Você. Então eu já vim bem nessa pegada e agora eu vou mostrar para as pessoas, porque muitas pessoas falam, ah, tempo é dinheiro. Eu falo, tempo é muito mais que dinheiro, sabe? Tempo é vida. Tem uma frase de Benjamin Franklin que eu gosto muito. Inclusive eu geralmente encerro minhas palestras falando dessa frase, que ele fala assim, você ama a vida? Então não desperdice tempo, porque é disso que a vida é feita. Então, quando a gente desperdiça muito tempo, como eu vejo acontecendo todos os dias, a pessoa perde dinheiro, ela perde oportunidades, mas ela perde a vida, ela perde momentos incríveis ao lado das pessoas que ela ama, ela perde oportunidades, sabe? Então, o que eu tenho ajudado, e nesse livro a gente traz essa proposta muito clara, é claro a pessoa ganhar mais dinheiro, até eu coloquei a questão do enriquecer, porque eu comparei muitas pessoas. Por que tem pessoas que trabalham nas mesmas profissões e algumas ganham X e outras ganham 10X? Mas espera aí, esse aqui, ele é dentista, esse aqui também é dentista, formaram e tiveram basicamente as mesmas oportunidades, às vezes até estudaram juntos, mas esse aqui ultrapassou. Por que personal training, em qualquer profissão, sempre tem um que ganha X e tem um que ganha 10 vezes mais? E eu falei, o que acontece, sabe? E aí foi onde eu comecei a descobrir sobre isso, pesquisando, conversando com um ou outro, lendo outros livros, fazendo outros cursos. E eu fui tendo muita clareza. Eu até falo sobre os 4 P's da riqueza, que a gente pode trazer com mais profundidade na sequência, mas quais são os 4 P's para a gente ser rico e rico em todos os aspectos. Rico financeiramente e rico também no sentido da abundância, no sentido de transbordar, de ter uma vida incrível, de ter realização, sabe? De ter orgulho de tudo que foi construído. Até porque, né, Tati, eu acho que 2 coisas que você falou bem interessante. Acho que a primeira é que, obviamente, né, o tempo vale muito mais do que dinheiro por um motivo óbvio, né, que o dinheiro ele é infinito, né? A gente sempre pode produzir mais dinheiro, basta você imprimir mais dinheiro, você trabalhar mais que você consegue, né, tem dinheiro, né, disponível no mercado. Agora o tempo é finito, né? A gente não consegue acrescentar mais tempo à nossa vida. Todo mundo já vem com um tempo finito. E muitas vezes a gente tem mais medo, receio de jogar dinheiro fora do que jogar tempo fora, né? Isso realmente é incrível. E tu comentou também em relação à riqueza, né? Eu acho que esse é outro ponto que dá pra gente falar bastante também. A gente talvez associou durante muito tempo riqueza, né? E não deixa de ser uma das riquezas, obviamente, mas riqueza unicamente com o acúmulo de capital, com o acúmulo de dinheiro, de patrimônio. E aí a gente viu muitas pessoas, né, ricas financeiramente, mas sem tempo para nada, né? Sem tempo para a família, para os amigos, para fazer aquilo que ela gosta. Enfim, então, obviamente que não dá para avaliar a riqueza, né, de uma pessoa unicamente, né, pela questão financeira e não avaliar esses outros atributos também. E eu sei que você comenta do teu livro, que é um dos temas, né, eu acho que está associado a isso também, que você comentou, que não adianta só se esforçar mais, né? Óbvio que toda pessoa de sucesso que a gente conhece são pessoas que se esforçaram, tem que se dedicar, tem que ralar muito também, mas unicamente se esforçar mais, unicamente trabalhar mais horas, mais quantidades, como você comentou, não é uma garantia de que você vai ter mais resultado, que você vai ganhar mais do que outras pessoas, né? Então há uma diferença muito grande entre se esforçar mais, né, trabalhar mais, versus ter, né, um direcionamento, ter uma clareza, né, e ter produtividade e resultados, né? Eu acho que isso muda, tem uma diferença enorme, né? A gente fala da diferença entre estar ocupado e ser produtivo, né? Será que no dia a dia eu tenho estado mais ocupado ou será que eu tenho sido produtivo? Ou seja, tenho tido realização, resultado. E isso foi muito real porque aconteceu com a minha vida. Eu, com aquele desejo de ter sucesso, vim de uma família muito humilde, né? Eu até comento que eu morei numa casa que foi construída no quintal do meu avô, pelo meu pai, que não era pedreiro, então não tinha noção nenhuma. Você pode já ter uma noção do que era esse barracãozinho ali no quintal, né? Brincar, tipo a casa do cachorro. Ele fez a casinha do cachorro lá, fez a nossa casa junto. Então, assim, eu cresci com muito desejo de dar certo na vida, sabe? Muito desejo de crescer, de fazer a diferença. E para isso eu trabalhava 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira, não tinha sábado, não tinha domingo. Foi muito intenso. Só que eu percebi que eu não tinha resultado. E como eu trabalhava na área de vendas, a verdade ela vinha à tona muito fácil, né? Porque
Você trabalha em outra área, você até disfarça. A pessoa não sabe dizer se você está produzindo ou não. Na área de vendas tem ranking, tem como medir. Ó, fulano fez 30 vendas, você fez 5. Uau! Tá diferente esse número aí, né? O que tá acontecendo com essa diferença? E aí, para piorar as coisas, tinha um placar ainda, né? Quem tá em primeiro lugar, quem tá em segundo lugar, quem tá em terceiro, eu tava lá no final do ranking. E eu falava, gente, mas não pode, porque assim, se eu fosse desleixada, se eu não trabalhasse tanto, até entenderia. Mas com tanto esforço, com tanta dedicação, poxa, eu sou esforçada. Porque eu estou trabalhando mais que todo mundo aqui nessa empresa. O que justifica eu ficar no final do ranking, sabe? Então, isso gerava um desconforto muito grande e foi uma das coisas que me moveu a me tornar uma pessoa especialista em produtividade. Porque eu comecei a estudar produtividade para mim. Eu comecei a querer entender. Falei, nossa, minha maior fraqueza, João, se tornou minha maior fortaleza hoje. Porque eu era muito geralmente ruim. é assim, né, Tati? Eu acho que a gente fala muito sobre isso também, eu falo muito sobre isso, que muitas vezes os nossos problemas, né, ou os problemas que estão ao nosso redor, que são oportunidades, né, de negócios, né, ou no seu caso, né, um problema que você viveu pessoalmente, que foi a oportunidade para você, né, se aperfeiçoar, né, buscar aprimoramento, buscar soluções, né, e criar um negócio, né, e criar produtos baseados nesse problema, né? Esse é um típico exemplo de empreendedorismo, né, sem dúvida nenhuma. Exata. Ou seja, é bom, né? Se você tem hoje alguma fraqueza aí, alguma coisa que não tá dando certo, ó, falou, pá, aqui tem uma oportunidade. Aqui eu posso transformar isso aqui numa fortaleza agora. E eu nem imaginava que um dia eu teria 2 livros. Os dois, esse aqui já está no best-seller, estou muito feliz, inclusive. Quero agradecer a audiência aqui, porque ele já saiu na Veja como o mais vendido. E olha, no pré-lançamento, a gente acabou de lançar. Só no período de lançamento a gente saiu no Publipush, saiu na Veja, já é considerado um best-seller. Então, na hora que a editora me passou, falou, olha, Tati, quando for mandar para entrevistas tal, já pode colocar lá, a autora do 2º best-seller e tal. Eu falei, não acredito! 2 best-sellers, que bom! E aí a gente vê como o tema é relevante, né? Como as pessoas estão precisando, né, de soluções, né, de informações, de respostas, Sim. como está todo mundo, né, desesperado, né, pela falta de tempo, né, pela falta de produtividade, né, ou de rendimento. E você comentou também, Tati, acho que trazendo o teu exemplo ali do teu trabalho de vendas, né, eu acho que é um exemplo muito legal, porque todo o modelo de trabalho tradicional, né, a própria CLT, enfim, ela foi criada e ela é baseada em horas de trabalho, né? Então, como se todo mundo tivesse que trabalhar 8 horas, 9 horas, 7 horas, 6 horas, seja lá o tempo que for, né? E isso fosse o único indicador de sucesso, né? E é totalmente o oposto da produtividade, né? Indiferente da quantidade de tempo que você for trabalhar, né, não está diretamente relacionado com a tua produtividade, né? Quantidade de tempo e produtividade são coisas completamente diferentes, né? E como tu comentou, tem muita gente que está sempre ocupada, né, e é completamente improdutiva, né? E tem pessoas que têm muito mais tempo e são mais produtivas, né? Então não tem relação, inclusive, uma coisa com a outra. Né? Eu conto uma história de uma vez um rapaz que foi pedir um aumento de salário. E aí ele chegou com o seguinte argumento, falou assim, olha, chefe, eu acho que agora você já pode aumentar meu salário, porque eu sou o primeiro a chegar nessa empresa, eu sou o último a sair, eu trabalho sábado, eu trabalho domingo, eu trabalho mais que todo mundo aqui e já estou há anos com você. Então, acho que chegou o momento agora, né, de eu receber um aumento salarial. Aí o chefe virou para ele e falou assim, tá, você trabalha mais que todo mundo e qual que é o resultado a mais que você está gerando para a empresa? Qual que é o lucro? Qual que é o impacto que você está gerando aqui? Ele falou, o fato de você trabalhar mais que todo mundo não significa que você merece aumento. Talvez seja uma falta de produtividade. Você está tão desorganizado, sua agenda está tão desorganizada, que você não está sendo competente para fazer tudo dentro do período de expediente. Exatamente. Então, a próxima vez que você me vier aqui pedir um aumento salarial, me traga o que você aumentou no lucro da empresa. O que você aumentou, o que você fez de inovação aqui. Qual foi o seu impacto para você merecer, de fato, ter um aumento salarial. E aí, quando eu ouvi essa frase, eu falei, gente, é isso, sabe? Tudo a ver com produtividade. Não é sobre trabalhar mais, é sobre gerar resultado. Qual que é o resultado que você tem gerado? E muitas vezes é o contrário, né? Muitas vezes a pessoa que tem o orgulho, né, de dizer que ela está sempre ocupada, que ela está fazendo hora extra, né, com uma grande frequência, e geralmente as pessoas falam isso, né, com orgulho, né, como se fosse um sinônimo de que eu estou trabalhando muito, né, eu estou tendo sucesso.
E muitas vezes, como você comentou, é o contrário, né? Na verdade, quando alguém fala isso, né, o sentimento que tem caramba, você está com um problemão, né? Você está com um grande problema de gestão de tempo, de produtividade, porque não deveria ser assim, né? Isso não deveria ser um motivo de orgulho, né? Deveria ser um motivo de reflexão e de entender, principalmente se você não está gerando os resultados necessários, né? Obviamente que se você gera resultados, isso faz sentido, mas até é uma questão mental, né? As pessoas acharem que elas estarem ocupadas é sinônimo de produtividade, né? Acho que é um mito que a gente tem aí há muito tempo, né? E você falou bem certo aí no final, assim, se estiver gerando resultado, pode ser uma fase, é até uma das coisas que eu comento. Tem a gente que trabalha muito no marketing digital, a gente sabe, às vezes você vai fazer uma campanha, um lançamento, naquele período você vai trabalhar mais mesmo, sabe? Porque são muitos detalhes, são muitas ações. Eu vejo pessoas, parceiros meus, que fazem 3, 4 lives por dia e tem que gravar vídeo. Aí tem casos que vara à noite, mas é uma fase, não é uma vida. E tá gerando resultado, então tá tudo bem. Porque tem fases que a gente quer desbravar, né? Tem fases que a gente fala, nossa, eu vou enfincar minha bandeira aqui e eu quero que seja rápido e tal. Então tá tudo bem de nessas fases ser um pouquinho mais. Mas aí é essa clareza de ter. É só uma fase, não vai ser uma vida, porque senão eu vou detonar com a minha saúde, vou detonar com os meus relacionamentos. Uma vida assim por muito tempo, ela não é sustentável. Essa clareza que tem que ter. E tá gerando resultado? Então se está gerando resultado, beleza, vamos avaliar isso. Está na direção certa, né? Com clareza, como você comentou, e no direcionamento certo, né? Aí, sem dúvida nenhuma, que o esforço, né, ele é recompensado pelo resultado. E tem uma coisa que a gente falou muito já sobre isso também no Resumo Cast, Tati, e eu uso como exemplo pessoal, até em relação a momentos de vida, né? Eu digo que tem momentos de vida, né, quando a gente está iniciando, né, uma nova carreira, um novo negócio, um novo trabalho, que a gente precisa dizer sim para tudo, né? Dizer sim para todas as oportunidades. É muito bom você estar aberto até nesse momento de se descobrir, de se autodescobrir. Tem muita gente que pergunta, como que eu faço para encontrar o meu propósito, né? Minha missão, o que eu quero fazer. Então, nesses momentos é importante se abrir, né? E testar várias coisas diferentes. E chega um outro momento na sua vida que é muito importante, aí eu acho que essa é a provocação, eu acho que é um desafio de muita gente, que você tem que dizer não, né, para quase tudo, né, ou para quase todos, né? Então tem momentos que eu tenho que dizer sim para tudo, tem momentos que eu tenho que dizer não para tudo, né, ou para muitas coisas que não vão levar o meu resultado adiante. E a maioria das pessoas tem dificuldade de dizer não, né? Dificuldade de dizer não para pessoas próximas, para amigos, familiares, para colegas de trabalho. E talvez aprender a dizer não, né? Imagino que é uma das grandes ferramentas, né? Para a gente conseguir dizer sim, né? Cada vez que eu digo sim para alguma coisa, né? Eu estou dizendo não para outras coisas, né? Exatamente. Então é um grande desafio. Tem uma frase bem conhecida que fala assim: quem quer ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. Então, quando a gente diz sim, a gente quer agradar todo mundo. Só que essa tentativa de agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém. Então, a clareza é muito grande tem que ter. E eu até parafraseei o Steve Jobs no meu livro, que o Steve Jobs, uma vez, eu ouvi ele comentando assim: profissionais de sucesso são aqueles que dizem não a boas ideias. E eu fiquei pensativa sobre isso. Eu falei, gente, mas essa ideia é boa, por que eu vou dizer não a ela? Como assim dizer não a boas ideias? E aí depois eu fui entendendo isso. E aí eu parafraseei, coloquei no meu livro assim, pessoas de sucesso são aquelas capazes de dizer não a propostas tentadoras. Tem, às vezes, te faz uma proposta, e já aconteceu isso comigo. No auge, quando eu estava começando a deslanchar, assim, saindo de vendedora, gerente, diretora, eu comecei a receber muita proposta porque eu já estava destacando muito. Só que na época eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Então, o que eu queria? Queria abraçar o mundo, eu queria atender todas as propostas, eu queria ter vários sócios. Há algum problema de ter vários sócios? Não. Só que quando você começa várias sociedades ao mesmo tempo, aí algum vai ficar meia boca. Você não vai conseguir oferecer o seu melhor em todos eles. Então, já aconteceu de eu falar, meu Deus, meu rendimento está caindo em todos. Eu estou ficando medíocre em todos. Não estou sendo memorável, que é a linha que eu defendo, né? Como que eu posso ser memorável aqui? E aí eu falei, eu tenho que ter foco, eu tenho que escolher alguma coisa. Na hora que isso aqui estiver estruturado, aí eu passo para o segundo. Na hora que esses dois estiverem caminhando, sem eu precisar estar tanto envolvida, aí eu passo para o terceiro. Então, hoje eu faço muito isso. Às vezes aparece uma proposta tentadora, uma proposta assim que eu falo, caramba! Em outro é difícil momento... dizer não, né? Muitas vezes, né? Exatamente. Muito difícil, né? E aí eu até falo, nossa, olha, fiquei com muito desejo de dizer sim, sinto muito, mas eu tenho um propósito hoje tão claro, eu tenho um objetivo tão claro do que eu quero,
e isso aqui ele vai me tirar o foco. Então, não está alinhado aos meus objetivos, eu preciso me manter firme aqui no que eu já desenhei para mim. E ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem tantas oportunidades, né? Principalmente quem tem um negócio, quem está começando um negócio também. A gente tem tantas ideias, né? Eu tenho ideias todos os dias, né? A gente tem tantas oportunidades, a gente tem tantas informações, que é humanamente impossível, né, dizermos sim para tudo, né? E aí entra a palavrinha que é tão importante, tão indispensável, que é a palavrinha foco, né? E eu só consigo ter foco quando eu sei aquilo que eu quero, né? Eu sei onde eu sou bom, onde eu não sou tão bom, onde eu quero chegar, e aí eu consigo, né, escolher, né, dizer sim para poucas coisas e dizer não para muitas outras coisas, né? Mas é um desafio que a nossa geração enfrenta pelo excesso de oportunidades, né? Ele ao mesmo tempo ele é tão bom e ao mesmo tempo ele é tão desafiador, né? Por essa necessidade de dizer não, né? Para muita E tá coisa. tão na moda esse negócio de foco, que aí as pessoas falam, Tati, eu sou muito focado. Eu foco em 10 coisas ao mesmo tempo. Eu falei, gente, você sabe o que é foco? Foco significa uma coisa de cada vez. Então falar, eu sou uma pessoa focada, é o que eu mais escuto. Aí na hora que eu vou ver a rotina, os hábitos, os comportamentos, não tem nada de foco. Eu falei, isso aqui não é foco, não. Você tá precisando entender aqui o conceito. Vamos lá para definição, entendeu? Uma coisa de cada vez. Legal. Bom, e tem outra coisa, Tati, que eu acho que é legal também, eu acho que tu provoca isso no teu livro, voltando àquele nosso papo inicial, né? Quando eu consigo entender que o tempo ele vale muito mais do que o dinheiro, né? Obviamente, mas eu sei quanto que custa a minha hora, né? Ou eu deveria saber quanto que custa a minha hora, quanto que custa o meu tempo, fica muito mais fácil para que eu possa delegar aquelas atividades, aquelas funções, né, que eu não estou focado, que não é o meu objetivo principal, ou que financeiramente são muito mais inteligentes serem delegadas, né? Isso parece óbvio conceitualmente, mas na prática a gente vê muita gente, né, às vezes não querendo gastar um dinheiro, né? Por exemplo, eu não vou pagar para lavar meu carro, eu vou lavar meu carro sozinho porque eu não quero gastar o dinheiro, né? E estou gastando meu tempo, sendo que a minha hora, pelo meu trabalho, pela minha produtividade, ela rende muito mais do que aquilo, né? Isso para várias atividades do dia a dia, né? Então acho que talvez conseguir entender o valor do seu tempo, né, é muito importante para você saber aquilo que você deve ou aquilo que você não deve, aquilo que você deve terceirizar, delegar ou aquilo que você deve, de fato, fazer, né, sozinho. Então, são as economias burras que a gente faz, né? Então, Exatamente. eu não quero pagar alguém para limpar minha casa porque ninguém faz tão bem quanto eu. E aí, quando você começa a colocar na ponta do lápis quanto que eu ganho por hora, você vai chegar um momento, você vai falar assim, vai chegar esse momento, hein? Pra mim chegou e foi incrível. Falei assim, eu sou cara pra fazer isso, né? Eu sou muito cara pra limpar a casa. Então deixa eu Mas mesmo que ainda não alguém, seja, né, Tati? Mesmo que ainda não seja. Mesmo que não seja, talvez se esse tempo você estivesse dedicando a estudar, né, ou a criar um novo negócio, ou a trabalhar, né, mais tempo de forma produtiva, você poderia ganhar muito mais do que a hora, né, talvez de outros trabalhos que seriam muito mais baratas para você pagar, né? Aí é uma mentalidade também, é uma economia pobre e burra, né, como você falou, literalmente, né? Porque tem atividades que são ingratas e tem atividades que são recompensadoras. Né? Atividades ingratas são aquelas muito braçais, operacionais, que qualquer máquina, qualquer robô pode substituir. Então, você vai gastar tempo, energia nessas tarefas ingratas e acaba não sobrando muito tempo para outras atividades que são recompensadoras. Por exemplo, ler um livro, assistir uma live como essa, fazer um planejamento. Isso ele vai repercutir, ele vai gerar frutos a médio e longo prazo para você. Então, é um investimento também, né? E não que essas atividades elas não sejam valorizadas, né? Muito pelo contrário, né? Quem exerce essas atividades, e eu acho que quando nós temos essa visão, tanto eu tenho a visão de que eu estou ajudando o ecossistema, né? Por que eu vou fazer se eu posso pagar alguém, né? E fazer o dinheiro circular, né? E ajudar essas pessoas, e ao mesmo tempo que, além de eu ajudar outras pessoas pagando para elas fazerem, porque é o trabalho, é o business, é o foco delas, eu estou ajudando a mim, né, a conseguir focar o meu tempo em melhorar ainda mais aquilo que eu escolhi fazer, né? Então, cada um tem espaço para todo mundo nesse mundo, né? E muitas vezes a gente quer fazer tudo, né? E não escolhe aquilo que de fato gera resultado, né? Que gera produtividade. E trazendo isso para o exemplo corporativo, Tati, que eu acho que aí é um outro desafio, né? A gente tem esses exemplos pessoais, né? Que muitas vezes a gente tem essas economias burras, e isso acontece muito também com quem está começando um negócio, né? E é um desafio muito grande, principalmente quando a gente está começando um negócio, a gente sabe que a gente tem que trabalhar
3 vezes, 4 vezes mais, né? Tem que virar noites. E aí é natural, como você comentou, a gente tem picos, tem momentos da vida que vale a pena, né? E esse esforço ele vai ser recompensado em algum momento, só que ele não pode virar uma rotina. Mas tem muita gente, né? Muito gestor, muito administrador, muito dono de pequena, média empresa, que tem muita dificuldade, né? De delegar atividades, de delegar funções e acaba ficando sobrecarregado. Né? A gente tem vários livros que falam sobre isso, acho que um que me recordo que é muito bacana, que é o mito do empreendedor, né? Aquela Lembrei pessoa dele na hora. que quer fazer, é o clássico, né? Aquela pessoa que quer fazer tudo, né? É um grande profissional e o cara quer fazer do começo ao fim, como tu comentou, às vezes ele acha que ele desempenha melhor aquela função, ou ele não quer gastar, né? Contratando ou trazendo um sócio ou terceirizando, e o cara quer fazer tudo e obviamente que ele não vai fazer tudo com alta performance, né? E vai ter muito menos resultados, né? No seu negócio, né? É um desafio de delegar, né? As pessoas têm medo, né, de delegar, têm receio de delegar as funções dentro do seu próprio negócio. E isso é um grande erro, né, de produtividade. No meu livro eu trago os 4 perfis, né? Eu falo que existem 4 perfis de pessoas. E, inclusive eu falo muito sobre a produtividade personalizada, que algumas pessoas já experimentaram algumas ferramentas, já experimentaram aplicativos, tal. E falou, nossa, já funcionou para tantas pessoas, por que isso não funciona para mim? E não funciona para você porque às vezes não é o seu perfil, não está alinhado ao seu perfil. Então, uma das coisas que eu venho estudando e acompanhando muito de perto os meus alunos é que aquelas pessoas que mais têm resultado são aquelas que personalizam o método, a rotina, as ferramentas, se reconhecendo quem ela é. Então, entra um pouco de autoconhecimento nesse aspecto. E aí eu falo que existem os 4 tipos de pessoas. Por exemplo, o realizador nato, ele é aquela pessoa que ele tem dificuldade de delegar. Por quê? Porque ele pega as coisas tão rápido e ele é desbravador. Ele é muito bom naquilo que ele faz, sabe? E aí ele fala, Tati, é muito mais rápido eu pegar para fazer. Eu sei que eu vou fazer com excelência, com maestria. Eu sei que vou entregar rápido. É muito melhor eu fazer do que eu delegar para alguém, ter que gastar maior tempão conferindo tal. E aí eu vou e mostro para a pessoa. Falei assim, olha, você está fazendo várias coisinhas pequenininhas, enquanto você poderia ter alguém para cuidar disso e você focar naquilo que você realmente é bom. E aí uma pessoa virou para mim, certo dia, um realizador nato. Ele virou e falou assim, Tati, você me falou que compensa eu treinar, desenvolver, que delegar é diferente de largar, eu preciso acompanhar de perto e tal. Mas vamos supor o seguinte, às vezes é uma tarefa que eu gasto 5 minutos para fazer. Se eu for treinar alguém, eu vou gastar 1 hora treinando a pessoa para fazer. Não é muito mais rápido eu pegar para fazer essa tarefa de 5 minutos do que gastar 1 hora do meu dia treinando alguém para fazer? E aí eu falei para ele assim, se for uma tarefa de 5 minutos, que você for fazer uma vez na vida, aí é muito mais rápido você pegar e fazer. Agora, se for uma tarefa de 5 minutos, que você for fazer todo mês, ou toda semana, ou todos os dias, eu gastaria até 3 horas treinando alguém para alguém fazer isso com muita excelência e eu nunca mais precisar nem pensar sobre essa tarefinha de 5 minutos, que vai acumulando aqui e ali várias tarefinhas de 5 minutos. Dionia, no final do dia, você fez várias tarefas pequenas, mas aquilo que era essencial, que era crucial, você não conseguiu dar foco e energia para isso, sabe? E aí eu percebo que o realizador nato, ele é desses. Ele vai pegando tudo para ele, porque eu sou rápido. Isso aqui, eu faço em 2 minutos, Tati. Isso aqui eu faço em 3 minutos. Aí na minha palestra, geralmente, eu passo o momento, eu faço uma analogia com o pit stop da Fórmula 1. Então a gente passa uma cena e aí eu falo para as pessoas, quanto tempo que durou o pit stop? E aí as pessoas olham a menos que 2 segundos para trocar pneu do carro. Eu falo, olha só, menos que 2 segundos, eles ficam quebrando o recorde e tal. Só que 1 segundo a mais poderia fazer o carro perder a corrida, sabe? Então, 1 segundo faz muita diferença. E aí o detalhe é, enquanto você fala, mas quem faz alguma coisa em 2 segundos? Eu não faço nada em 2 segundos. O pit stop tá lá, trocando pneu do carro em 2 segundos. Enquanto você não faz nada em 2 segundos, o seu concorrente, ele pode estar fazendo muita coisa. Então, a produtividade, ela começa com uma valorização do tempo. Se você não valorizar cada minuto, se você não valorizar cada segundo do seu tempo, você não vai conseguir valorizar no final do mês, 24 horas. Quando você for ver, né, esses vários 5 minutos, né, esses vários tempos pequenos com atividades pequenas, elas somam uma quantidade de tempo enorme, né, que poderia ser utilizado de uma forma muito mais produtiva. Mas eu acho que tu comentou da questão do autoconhecimento, né? Eu acho que como isso é importante
para a gente conseguir delegar, né? Quando eu consigo ter esse processo de autoconhecimento, saber aquilo que eu sou bom e eu sou ruim, né? E aí saber meus pontos fortes e saber meus pontos fracos, e entender que faz muito mais sentido eu focar nos meus pontos fortes, né, e não querer melhorar os meus pontos fracos, né? Eu tenho pontos fortes, nesses pontos fortes eu vou me dedicar, eu vou executar. Agora, tudo aquilo que eu não sou tão bom, né, eu vou terceirizar para outras pessoas que são, inclusive, melhores do que eu, né, e vão desempenhar aquela função com muito mais produtividade e resultado do que eu, né? É um processo de autoconhecimento, né? Quando a gente se autoconhece, é muito mais fácil de delegar, né? Do contrário, a gente acha que pode fazer tudo, acha que sabe fazer tudo, né? E aí não consegue fazer nada direito e acaba sendo centralizador, né? Ou às vezes muita gente isso é muito comum com quem quer começar o negócio também, muito perfeccionista, né? E quer fazer tudo sozinho, e é muito perfeccionista com os detalhes, e obviamente que nunca vai estar bom, que nunca vai estar pronto, né? E aí acaba ficando naquela procrastinação eterna, e não faz nada, não começa e não consegue colocar nenhuma ideia em prática, né? Por esse espírito centralizador e procrastinador também, né? Que é um grande perigo. Né? E o perfeccionista, ele até faz parte do outro perfil que a gente fala de realizador controlado. Ele quer estar no controle de tudo, a precisão é uma coisa muito forte para ele. E aí, para ele, serve aquela frase, né? Antes feito do que perfeito. Porque, por exemplo, se você falar para um realizador otimista, são 4 perfis, né? Você falar para um realizador otimista, antes feito do que perfeito, ele já é assim natural. Aí daqui a pouco ele te manda uma coisa bem esculachada, assim, qualquer coisa, que é antes feito do que perfeito, tô fazendo de qualquer jeito e tal. Então, até as falas, as frases, não servem para todos os perfis. Um realizador otimista, né? Você tem que falar para ele, ó, tem que ser caprichado, entendeu? Vamos fazer bem feito aqui, espero estar mais pronto para você me passar os negócios, senão ele vai passando assim, de qualquer jeito. Já um realizador controlado, aí você tem que falar, ó, perfeccionista tá te atrapalhando. Eu gosto muito de uma frase do Walter Longo. Walter Longo, ele trabalhou como conselheiro. Eu acho que até hoje ele é conselheiro de algumas empresas do Roberto Justus, mas ele trabalhou no Aprendiz também. E ele tem uma expressão que é muito dele, assim, que é do suficientemente bom. Esse produto, ele está suficientemente bom para ser lançado no mercado? Se tiver suficientemente bom, lança logo, sabe? Porque a gente fica esperando, tá tão perfeito, e como ele trabalha muito nessa linha da tecnologia, então ele fala com muita profundidade sobre isso. Que ele fala o seguinte, na tecnologia, lançou um novo celular, quando eles estão lançando um novo celular, eles sabem alguns pontos que podem ser melhorados naquele celular. Eles sabem que o celular ainda não está tão incrível. Mas se eles forem esperar, ele está tão incrível, aquela velha frase, não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, se eu esperar estar extraordinário, talvez eu nunca lance e eu vou perdendo o time, vai passando as oportunidades ali. Então, é o momento de eu pegar e falar assim, legal, já está muito superior, já está muito melhor do que os outros, deixa eu lançar e eu vou melhorando, eu vou aprimorando isso no meio do caminho. Software, startups, tecnologia faz muito isso. Você lança um produto, né? do A gente fala muito MPV, sobre né? isso em startup, né? Se você esperar, né, para ter o produto perfeito, né, a única conclusão é de que você demorou demais para lançar, né? Porque você não pode lançar um produto perfeito, você não vai lançar um produto perfeito, ele vai sempre estar em evolução, né? Não por acaso você vai lá e vê a marca do Google, de grandes, né, empresas de tecnologias, ela tem do lado dela a palavrinha beta. Elas estão sempre no estado beta, sempre em processo de melhoria constante, né? Nunca vai estar pronto, nunca vai estar finalizado. É uma mentalidade importante, mas eu acho que, falando desses perfis diferentes, eu acho que isso me remete como gestor e como líder de equipe, não que um é melhor ou pior do que o outro, né? E a importância da gente ter essa diversidade de pessoas. Quando eu consigo ter, né, um time com perfis de pessoas diversas, né? Aquele cara que é um pouco mais perfeccionista, aquele cara que é mais executor, como você comentou, essa soma de pessoas e cada uma focando naquilo que ela é boa e terceirizando ou delegando aquilo que ela não é tão boa, aí a gente tem, né, um casamento e um time perfeito, né, para conseguir criar qualquer tipo de trabalho, de negócio. Né? E esse não é o normal das empresas, né? Porque até a questão do rapport, a gente tem a tendência de gostar e ter afinidade de pessoas que se parecem do conosco. Então similar, exatamente. nossa, minha cara aqui, ó, conversa rendeu, fluiu, quero ele trabalhando comigo. Aí vai ficar mais do mesmo trabalhando juntos, né? Exatamente. E eu pensei muito nisso. Quando eu contratei minha secretária, eu falei, gente, eu quero uma secretária o oposto de mim. A gente fez os testes lá de autoconhecimento e tudo que era o meu ponto a melhorar era o ponto fortíssimo dela. Eu falei, ótimo.
Por exemplo, hoje as pessoas olham e falam assim, nossa, Tati, você é super organizada, tal. Eu falei, eu tenho pessoas que me ajudam a manter a organização. E claro, eu me esforço, eu sou vigilante nesse aspecto. Mas qual que é o natural da Tati? O natural da Tati não é super organização, porque eu tenho um perfil mais criativo. E geralmente quem é criativo não gosta de rotina. Quem é Não é criativo... tão bom nesse outro lado, né? Eu me Exatamente. encaixo nessa mesma função. Um dos Mas piores aí muito é mais, um dos muito mais piores inteligente, perfis como da você produtividade comentou. é o criativo. Oi, pode falar. É. E, não, inclusive até tu falou da criatividade, me lembrou outro livro, cada vez que a gente fala me vem um livro à mente, que tem um livro muito legal também, e tem tudo a ver com isso, que se chama O Ócio Criativo, né, do Sim, Domênico de adoro. Masi, que é um livro muito bacana também. E ele fala muito disso, da importância do ócio, né, para gerar a criatividade. Isso tem tudo a ver com produtividade, porque quando a gente está, né, o tempo todo ocupado, o tempo todo fazendo alguma coisa, a gente não tem o ócio que nos permite ter a criatividade para ter novas ideias e para gerar, né, novos resultados na nossa empresa também. Né? Muito legal. E tu fala bastante também, Tati, nos teus livros, né, sobre os ladrões de tempo. Né? A gente sabe que tem vários ladrões de tempo no nosso dia a dia. Eu tenho vários para citar, eu acho que dá para a gente comentar um pouquinho de cada um, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, corporativa, né? Falando um pouquinho do mundo de negócio, mundo de business, onde a gente se envolve muito também. Desde das reuniões, né, reuniões infinitas, e a gente tem aquela frase clássica, né, que sobrevivia mais uma reunião, né, que poderia ter sido simplesmente um e-mail, né, e muitas empresas que fazem, né, diversas reuniões, né, ocupando tempo, enfim, assim como muitos e-mails também longos, copiando um monte de gente. Enfim, acho que tem vários desafios, vários ladrões de tempo durante o dia a dia, né? Tanto da nossa vida pessoal quanto da nossa vida profissional. E eu sei que tu fala bastante sobre esses ladrões de tempo também, como que a gente pode se policiar, né? Para não perder tempo, né? E não jogar o tempo fora no dia a dia. Né? Sim, são mais de 28 ladrões do tempo. 28. Aí tem os É chefes da ladrão, hein? quadrilha aí, né? Tem a interrupção, que eu considerei no meu livro como sendo o chefe da Ah, quadrilha, legal. porque as interrupções, ela está inclusa em vários outros ladrões, né? O que acontece? Foi feito um estudo da neurociência em que comprovou que cada vez que a gente é interrompido ou que a gente muda de uma tarefa para outra tarefa, a gente perde de 7 a 14 minutos para nos concentrarmos novamente naquilo que a gente está Até fazendo. retomada. Isso. Então, se a gente for contar, assim, a gente estava falando de 2 segundos, a importância de 2 segundos no nosso tempo. E eu fiz uma matemática muito simples, imaginando que você só tem, porque se alguém for contar, eu até recomendo, tá? Vai fazendo pauzinho e vai contabilizando isso ao final do dia. Você vai ficar surpreso com o que acontece. Mas, assim, se a gente for contar, eu peguei jogando baixo 27 interrupções por dia. Vamos imaginar que você está sendo interrompido 27 vezes. 27 vezes 7 a 14 minutos, que é o tempo que a gente gasta para se concentrar, ou seja, você não está produzindo nada, você só está aquecendo o seu cérebro para se concentrar. Isso significa que todos os dias você está perdendo 4 horas e 30 minutos. Então, 4 horas e 30 minutos que você cansa. Por isso que as pessoas chegam no final do dia com aquela sensação assim, nossa, eu trabalhei tanto, eu corri E não fiz tanto nada, hoje, né? E mas não não fiz rendeu nada. nada. Tô cansada, tô destruída, mas o que eu fiz hoje? É exatamente essa questão, sabe? Você ficou sendo interrompida, ficou só aquecendo o cérebro na tentativa de se concentrar e aí tá sendo roubado e nem percebe. Então, as interrupções é um baita ladrão do tempo e as interrupções podem acontecer para quem tá home office. Pode acontecer de ser a família te interrompendo, tem que fazer um acordo de convivência para diminuir isso. Pode ser o seu celular, que você deixa todas as notificações de tudo aberto, e aí fica chegando a notificação o tempo todo no celular também. E o ser humano é curioso por natureza, né? Então, assim, o pessoal falou que tá dando eco. Eu tô ouvindo um pouquinho minha voz, eu não sei se é porque tá, se é alguma coisa do foninho, ou se tá ouvindo, não tá ouvindo em outro lugar, né? Eu tô ouvindo perfeitamente. Tá? Pra mim, eu tô ouvindo minha voz de novo, assim, sabe? É como se minha voz estivesse vindo daí. Só que não era pra estar vindo daí, porque você tá com fone, né? Talvez seja meu fone, mas estranho. Mas vamos. Bom, Se mas estiver ali dando pra falando... entender, a gente. Talvez, se você quiser testar sem o fone, talvez fica. Vamos ver se... Vamos ver. Dá pra ouvir bem. Agora, eu parei de ouvir, parece, minha voz. Vamos ver. Eu vou falando e a gente vai. O pessoal vai dando feedback aqui.
E até sobre interrupção, Tati, acho que tem uma coisa que eu também estou pesquisando bastante, acho que está bastante em evidência, o próprio modelo, né, de escritório, o ambiente corporativo, né, que ele foi estruturado, né, e criado nos últimos anos, principalmente, ele é totalmente contra, né, a esse conceito de produtividade no que se refere à interrupção. Né? A gente passou no passado, a gente tinha as estruturas, né, de trabalho separadas, cada um tinha a sua sala fechada, e aí nós viemos, né, com ambientes abertos para incentivar a criatividade, incentivar a inovação, então não tem mais parede, todo mundo junto, e ao mesmo tempo, né, que a gente começa a ver agora que isso traz um monte de interrupção, né, quando trabalha com um monte de gente um do lado do outro, qualquer coisinha, né, acaba chamando atenção, se dispersando, né, alguém vai lá e te chama e te pede alguma coisa. Então, o ambiente de trabalho, seja ele home office, como tu comentou aqui, eu tenho pessoas ao redor, ou seja, na minha própria empresa, né, onde eu tenho muitas pessoas juntas, em alguns momentos, quando eu preciso ter alta concentração, isso pode ser bastante prejudicial, né, e pode ser um desafio bem grande também, né, a própria estrutura física, né, do ambiente. Muito. Eu, por exemplo, eu tenho um escritório, hoje minha equipe está toda home office, mas a gente tem um escritório e ele é sistema de bias. Então, a gente já colocou em prática uma das dicas que eu recomendo no livro, que é o sistema de sinalização. A gente cria placas verde e vermelho, porque é assim, é tipo inspirado nas churrascarias, no rodízio. Né? Legal. Que ideia genial que elas tiveram. Tem a plaquinha lá, porque, poxa, na hora que você tá com fome, você quer que o garçom venha toda hora. Então, você deixa já o sinal para ele verde. Mas chega um momento que você quer conversar, você quer interagir com as pessoas que estão na mesa, e aí o garçom vem toda hora para te interromper. E aí você fica assim, não, obrigada. Aí você começa a contar uma história super empolgante, aí vem o garçom, picanha, alcatra, filé, e você fica, não, obrigada. Aí você vira pra pessoa e fala, o que eu estava te falando mesmo? Parece que o cérebro entra em pane, sabe? Não consegue processar tanta interrupção, tanta informação, ele fica aquece, desaquece, aquece, desaquece. Vai para um assunto, muda para outro assunto. Então, assim, foi muito genial essa ideia de uma placa de sinalização lá. E a gente cria cartolina, a gente cria arranjinho e tal. Então, verde significa interrompa com moderação. E vermelho significa só em caso de vida ou morte. Estou agora aqui, ó, com prazo apertado, tenho que construir um projeto, não posso ser interrompido. Dá para esperar? Só se for a exceção da exceção, que aí vai ter interrupção nesse caso, sabe? E é muito bacana, assim, ter esse alinhamento, sensibilizar a equipe, fazer uma coisa de convivência, porque as pessoas interrompem por nada. Tipo assim, nossa, parece que a internet tá lenta. Nossa, seu computador ligou hoje. Ai, não tô achando um negócio aqui no sistema. Então, assim, acaba sendo até um egoísmo, porque a pessoa tá tão preocupada com o dela, em falar o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando, em desabafar, tal, que ela esquece que o outro tem um resultado para entregar. E se ele não conseguir fazer o expediente dele render, ele vai ter que ficar trabalhando pós-expediente. Isso vai gerar uma bola de neve, né? Porque a saúde, a família será sacrificada para entregar um resultado. Então, assim, fazer esse acordo de convivência e criar algum sistema de sinalização, ele faz completa diferença para conseguir ganhar pelo menos 4 horas a mais por dia. Por isso que no meu livro eu falo da promessa. Aí o pessoal fica assim, nossa, mas como que é possível ganhar 4 horas a mais por dia? Uma das soluções tá aí. É vencer os ladrões do tempo. É criar estratégias para combater esses ladrõezinhos que roubam nosso tempo todos os dias. Legal. E até porque senão, né, Tati, senão a gente está terceirizando a nossa agenda, né? Se eu me permito ser interrompido, né, e aí seja o formato que for, como você comentou, seja um WhatsApp, uma ligação, um e-mail, alguém que chama, né, sempre tem aquele incêndio para apagar, e aí você fica refém, né, da agenda das outras pessoas, porque as outras pessoas que definem o que você vai fazer, a sua agenda, e não é você que define aquilo que você precisa fazer, né? Então, óbvio que é importante ter esse equilíbrio, né? Tem momentos que você tem que reservar, né, como você comentou, dessa ideia, né, dessa tática que vocês usam. Tem momentos que a gente tem que estar junto, que a gente tem que estar com mais pessoas, enfim, mas tem momentos que eu preciso, né, estar focado, centrado, concentrado para ter, de fato, a produtividade, né? Isso realmente faz muita diferença. E não achar que a gente é multitarefa, né? Eu acho que isso também deve ser um erro muito comum, né? Achar que eu consigo fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, que isso é cientificamente já comprovado que o nosso cérebro não consegue se concentrar, né, em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então é muito mais
muito mais inteligente focar em fazer uma coisa e depois você ir falar com alguém, ver a mensagem, né? Enfim, fazer outras coisas do que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Essa questão da multitarefa, até para mulher, eu, na época, falava, não, gente, mas mulher consegue fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Uma habilidade um pouco maior, né? Um pouco maior, mas ainda é um mito, né? Achar que consegue, né? Fazer muita coisa com eficiência, né? Não, e assim, a neurociência já comprovou, é impossível. Para homens e mulheres é impossível fazer duas coisas ao mesmo tempo com excelência. O que, na verdade, ocorre é uma alternância do cérebro. Então, a gente fica alternando rapidamente, só que isso... Aí tem uma pesquisa que eu até trago também da Universidade de Stanford, que ela é bem bacana. Ela mostra que se a gente insistir muito para fazer multitarefas, fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente até consegue expandir no nosso cérebro a nossa capacidade de multitarefas. Só que, em compensação, o efeito colateral disso é que a gente diminui outras capacidades do nosso cérebro. Por exemplo, a gente diminui a capacidade de inteligência emocional. É por isso que as pessoas andam tão estressadas e intolerantes hoje em dia. A gente diminui a nossa capacidade de criatividade, de focar naquilo que realmente é relevante. A gente fica um pouco mais aéreo, um pouco, sabe, aquelas pessoas mais distraídas, assim, que tem mais dificuldade de ter foco. É porque ela treinou tanto fazer várias coisas ao mesmo tempo, que ela expandiu essa capacidade do cérebro dela, mas ela empurrou, ela atrofiou outras capacidades do cérebro. Então, o cérebro é um músculo, você pode ir treinando esse músculo. Logo, nem queiram, tá? Nem queiram ser multitarefas, é péssimo isso. Vamos focar em fazer uma coisa de cada vez. Legal. E tem até uma outra tática que é muito conhecida também, eu sei que você também fala sobre ela, que é a técnica do Pomodoro, né? Que você define, né, uma quantidade de tempo, né, seja 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, para focar em uma atividade. Né? Você usa um despertador, você usa um relógio para isso, e aí depois você vai lá e faz alguma outra atividade, né? Você dá uma descompreensão, e aí depois você volta a ter foco. Né? Mas você tem pequenos espaços de tempos focados especificamente numa única tarefa, né? E não um espaço de tempo focado em várias tarefas ao mesmo tempo. Né? Eu acho que isso está claro. Né? Esses dias eu até comentei sobre o Pomodoro no meus stories, e eu comentei como que eu faço para potencializar ele, que eu gamifico, sabe? Primeira coisa, por que o Pomodoro funciona? Porque tem intervalos, né? Nesses intervalos te ajuda a esparecer, te ajuda a trabalhar a respiração, alongamento, então é importante. E durante os 20 minutos de trabalho ali, é um trabalho bem focado em alguma coisa específica. Então, aquilo que você comentou, tem clareza o que eu quero fazer, o que eu quero entregar dentro desses 20 minutos, e você vai ali, ó. Só que aí o que eu faço? Eu gamifico. Eu coloco meta, eu quero fazer melhor do que no dia anterior. Eu trabalho foco mesmo. É como se fosse assim, um start e eu fosse dar uma largada agora, sabe? Então eu já sei que eu tenho esse projeto para fazer dentro desses 20 minutos. Eu já ligo o despertador lá, o cronômetro, e aí eu vou fazendo. Deixa eu ver se dessa vez eu consigo fazer mais, com mais qualidade e tal. E aí na hora, depois dos 20 minutos, eu paro. Aí vai relaxar. E para quem gosta de trabalhar só sob pressão, ele é ótimo, porque é uma maneira de você criar uma pequena pressão para si. Sabe? Tem gente que fala assim, nossa, Tati, se eu tiver 10 horas para fazer, eu fico enrolando o tempo todo e lá na última hora que eu vou produzir. Por isso que as pessoas têm o hábito de deixar as coisas para a última hora. Então, usa o Pomodoro. Ó, eu tenho 20 minutos para fazer essa tarefa, seria uma tarefa de 40. Mas eu vou buscar fazer essa tarefa de 40 em 20. Vamos ver se dá? E aí você vai e coloca tanto empenho. Quando você vê, você fala, olha, que deu. Agora eu posso fazer uma revisão, ver se não passou nada aqui errado, mas funciona muito. E quanto mais tempo a gente tem, mais a gente procrastina, a gente posterga, né? Justamente, de novo, o conceito do modelo de trabalho tradicional, das 8 horas, das 9 horas, né? Muitas vezes a gente vai enrolando, né? Porque sabe que eu tenho muito tempo pela frente. Daí a gente tem vários exemplos, né? Até trazendo outros livros de novo, né? Trabalho 4 horas por semana, né? Óbvio que ele tem um título bem provocativo, mas a essência do livro não é essa. Mostrando que quando nós temos menos tempo, né? E a gente, de certa forma, é focado naquele pouco tempo, a gente vai ser muito mais produtivo, ter muito mais resultado que se eu tivesse uma grande quantidade de tempo que eu vou, né, num ritmo muito mais devagar, eu vou postergando, eu vou procrastinando, né? E aí, mais uma vez, o exemplo de que a quantidade de tempo, né, não é relevante. Né? Outra frase muito comum, né, é falar para alguém, né, o desocupado fazer alguma coisa e o ocupado, né, fazer alguma coisa que a pessoa que é ocupada, ela sempre vai achar um jeito de fazer, né? Ela vai conseguir fazer e colocar em prática. Né?
Eu tenho uma teoria a respeito disso, sabe? Porque eu falei assim, por que será que o desocupado ele nunca consegue fazer, entregar até dentro do prazo e tal? E quem tá muito ocupado, atolado de trabalho, muitas vezes ele consegue. É o nível de energia, de frequência que a gente está. Como eu já trabalhei no início da minha carreira, eu fui recepcionista. E eu falo que foi o maior tédio. Eu falei, gente, não trabalhar é muito péssimo. Porque assim, como recepcionista, eu tinha que esperar. Só que tinha dia que não chegava ninguém. E eu não tinha nada para fazer, eu ficava agoniada. Eu ia pro computador, dava até um embrulho no estômago, assim, não tinha muita coisa para fazer. E hoje eu tenho tanto projeto, tanta coisa para fazer e tal. E eu falei, gente, como que rende? Porque o nosso nível de energia fica muito acelerado. Quando você fica à toa, quando surge algo para fazer, parece que até que engata, até que entra no ritmo, sabe? Vai um tempo. Sim. Agora, quem já tá ali, ó, ele acorda, começa a fazer as coisas e vai numa cadência. Ele vai pilhadaço ali, ó, e consegue entregar muito mais. Então é legal a gente criar essas demandas. Tem um momento de ócio, obviamente, mas criar também essa rotina, essa agenda com as demandas, porque se for devagar, você vai devagar a semana inteira, o dia inteiro. Alternar esses momentos, né, eu acho que é a grande chave, né? E talvez até, não entrando a fundo nesse assunto, mas um outro exemplo muito comum até o conceito de férias ou o conceito de aposentadoria tem muita relação com isso também, né? A gente pode perceber quando a gente está de férias ou quando a gente tem um tempo grande ocioso, a gente tem esse sentimento de que a gente não fez nada, né? Que não faz nada, e a gente vê como é ruim ficar tanto tempo sem fazer nada, né? E aí a gente traz outros conceitos que, pô, eu não preciso trabalhar que nem um maluco para esperar chegar nos 60 anos e aí eu vou ter 40 anos para ficar sem fazer nada, né? Não faz sentido nenhum, né? Ou eu vou trabalhar que nem um maluco durante 11 meses para depois ficar um mês em casa, né? Sendo que talvez eu poderia, né, trabalhar muito forte durante uma quantidade X de tempo e aí ter uma recompensa, trabalho forte, tem uma recompensa, né? Então são pequenas pausas, né, durante a vida, durante o dia, durante a semana, são muito mais interessantes do que grandes pausas, né, seja no final da vida ou seja no no momento de férias, né? É muito mais estimulante e muito mais produtivo, né, esse modelo. Isso aí faz todo sentido, né? Uma vez eu acho que eu ouvi vocês falando, se não me engano, tá no livro Trabalho 4 horas por semana também, a questão das mini aposentadorias, que eu concordo muito. Exatamente. Né? A gente, todo ano, tem que ter a nossa mini aposentadoria. Inclusive, eu tenho um amigo do marketing tal que eu adoro. Ele faz assim, que ele trabalha 7 semanas e tira 10 dias de férias. Trabalha 7 semanas, só que como ele é empresário e tal, ele fala que essas 7 semanas ele bota quente, ele trabalha com foco, trabalha muito e tal. E aí, como recompensa, ele tira 7 semanas de descanso. Aí ele vai para uma pousadinha, ele vai, tira férias, viaja e tal. Eu falei, nossa, vou colocar essa meta aí, ó. Trabalho 7 semanas intensamente, 7 semanas curtindo a vida, conhecendo lugares novos, descansando. São as mini aposentadorias que a gente traz para perto de nós. E não faltam exemplos, Tati, de grandes ideias, grandes soluções, grandes negócios que surgiram justamente nesses momentos, né? Por um motivo muito óbvio, né? Quando eu estou na corrida do rato, né? naquela correria no dia a dia do trabalho, eu não consigo pensar em outras coisas. Eu estou sempre vendo a mesma coisa, eu vou no mesmo caminho, eu vou no mesmo trabalho, eu volto para casa, eu faço sempre a mesma coisa. Como que eu vou ter possibilidade de expandir minha mente para pensar em coisas diferentes? E aí, às vezes, o cara sai do trabalho, vai dar uma caminhada, vai dar uma corrida, né? Vai dar uma volta na praia, sei lá, vai fazer uma coisa diferente, e aí o cara tem um insight, né, que talvez pode mudar completamente o seu negócio, o seu trabalho, justamente porque ele saiu, né, daquela corrida e ele conseguiu ter esse ócio criativo, parar de pensar, né, ou parar de sair daquela corrida do rato. Aí por isso que esse conceito de mini aposentadorias, né, pequenas férias, pequenas recompensas, ele não só é mais produtivo, como ele é muito importante para te gerar novas ideias, né, muito importante para a tua criatividade também, né, para sair daquele piloto automático, né, que tem muita gente que vive no piloto automático, né, a vida inteira, né, e não consegue ter clareza, né, para mudar a sua vida, porque tá lá naquela rotina, né, sempre a mesma coisa, né? E você vê coisas diferentes, conhece pessoas novas, né? Parece que a mente se expande, assim. O mundo abre, né, para você. Exatamente. Incrível. Legal, Tati. Bom, eu acho que a gente, perto de finalizar, mas acho que queria falar também, eu acho que um outro grande desafio que a gente tem nos dias de hoje é o excesso de informação, né? Não tem como não falar sobre isso, né? Falar sobre redes sociais, principalmente, né? E aí, de novo, né?
O problema nunca está na ferramenta, né, ou no canal. Está nas pessoas que não sabem usar as ferramentas ou as informações ou os conhecimentos que foram disponibilizadas para elas. Mas o excesso de informação é um grande desafio hoje na produtividade, né, em relação a redes sociais, em relação à informação, notícias, até mesmo o excesso. A gente vê muito isso no Resumo Cast também, né, a gente sempre tem os dois extremos, né, aquele cara que só lê, só estuda, né, tá vendo 1 milhão de cursos, de livros, de aulas, enfim, e aí não tem tempo para ter a produtividade também, né, e também o equilíbrio, né, nesse sentido é muito importante também, né. Eu vi que tem alguns alunos meus e pessoas de uma mentoria aqui. Eu falei isso ontem na mentoria à noite. Eu falei assim, olha, é contraintuitivo até. A gente pensa, nossa, eu tenho que estudar muito, tenho que ter muitas informações para eu me sentir pronta para dar o próximo passo. Não, você paralisa. É um ataque ao cérebro de informações, são tantas informações que vêm que você fica paralisado. É aquela sensação assim, igual quando a gente não planeja a nossa agenda e a gente tem muita coisa para fazer durante o dia. É a sensação de, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde começar. E aí você não começa, você começa a procrastinar, que é outro ladrão do tempo. Você começa a se perder, vai para as redes sociais e fica lá zapeando até dar o horário. E quando veja, passou o seu dia e você não fez nada. Então, assim, uma das coisas que eu sempre recomendo é... Nossa, eu aprendi isso aqui. Aprendi tanta coisa que você aprendeu aqui na live hoje, você que está aqui. Já pega isso e fala, o que eu vou fazer com isso? O que eu posso colocar em prática? E eu falo, uma única coisa, né? Uma única coisa, um único insight já é suficiente. Né? Inclusive tem um livro chamado Única Coisa que fala bastante sobre isso também. Exatamente. É uma única coisa que você pode fazer no seu dia, é uma única coisa que você pode colocar em prática. Às vezes o que muda o nosso crescimento, o nosso sucesso, não é tudo. É um detalhe, é um ajuste fino que a gente faz aqui e ali. Já, uau, começa a crescer, começa a dar certo. Então, são pequenos progressos, né? Pequenos crescimentos, né? E não é uma mudança exponencial da noite para o dia, né? São tijolinhos, né? Que a gente vai colocando, pecinhas que a gente vai colocando, que no final de um tempo, né? Ela vai ser bem significativa. Né? Sim. Inclusive, eu tenho uma prática. Eu faço assim, para cada leitura que eu faço, cada curso que eu faço, 1 hora de estudo, 3 horas de execução. 3 horas que eu vou colocar isso em prática, tal, imediatamente, tá? E eu não espero. Às vezes eu tô num curso, tô numa live, e eu começo a anotar meu plano de ação. O que eu vou fazer com esse conhecimento aqui que eu acabei de captar? O que eu vou fazer imediatamente? Eu crio um plano de ação e eu começo no dia, não vou esperar. Segunda-feira eu começo. Segunda-feira é o dia oficial de se começar as coisas. Não! O que eu posso fazer hoje com o que eu acabei de aprender aqui? Para eu conseguir ter resultado imediatamente e já vibrar e já perceber que eu sou capaz, que eu posso. Isso só vai alimentar para que eu consiga cada vez mais ter outros resultados. Até o tema do meu primeiro livro, né, Tati, o livro que a Escola nos ensina, fala muito sobre isso também, que o modelo de educação, ele não foi criado nesse formato. A gente foi treinado a estude durante 5 anos, durante 10 anos, né, e depois você trabalha e depois você se aposenta, né, e é completamente ao contrário. Você vai estudar, você vai se educar e você vai ter uma mini aposentadoria, como a gente falou antes, né, vou estudar, eu vou aplicar, vou estudar, vou aplicar, vou estudar, aplicar, e é um processo que não tem fim, né, é um processo contínuo, né, e a gente só vai conseguir, de fato, aprender executando, né, não tem dúvida nenhuma. Legal, Tati. Acho que tem muita coisa para a gente falar, né? Muita coisa para falar sobre esse assunto, um assunto que todo mundo tem interesse, né? Mas acho que deixar de novo a dica aí para quem não leu, não conhece ainda, né, os 2 livros da Tati agora. Tem muito conteúdo também, né, no YouTube, no Instagram, tem bastante conteúdo sobre gestão de tempo. E deixa à vontade aí, Tati. Primeiro, eu te agradeço de novo por dar o teu tempo, que é o teu recurso, né, mais valioso aqui, para compartilhar um pouquinho de informação com a gente também. E se quiser deixar aí algum recado, alguma dica final aí para quem está nos ouvindo, né, para conseguir fazer, né, essa gestão do tempo, que é um grande desafio para todo mundo. Perfeito. Primeiramente, eu quero agradecer. Sou admiradora do seu trabalho, da sua pessoa, do conteúdo que você tem. Quando eu te conheci a primeira vez, falei, como pode? Tão jovem e já com esse conteúdo todo. Então, assim, tá de parabéns. Uma honra estar aqui contigo. E sobre uma frase que eu sempre gosto de deixar, é uma frase que eu construí que relata muito a minha vida, assim, sabe? Que você nunca será extraordinário antes de ser constante. Então, a constância, ela faz muita diferença na nossa vida. Mas é claro, se a gente tiver constância, mas em algo sem estratégia, em algo ruim,
vai dar ruim também. Então tem que ter estratégia. Primeiro você tem que ter a estratégia certa. Beleza, isso aqui funciona, está testado. Então agora eu vou ter constância, consistência nisso e logo eu vou ter resultados extraordinários a curto, médio e longo prazo. Então sejam constantes com a estratégia, porque com certeza o resultado virá. Legal. Maravilha, Tati. Nosso tempo vai acabar, a gente vai ser derrubado. Eu te agradeço aqui de novo e conte comigo também o que eu puder contribuir aí com o teu trabalho também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Até mais.